Muito obrigado à EDC, muito obrigado a todos vocês aqui pelo tempo que vão dispensar aqui para uma breve conversa sobre este tema dos dados também e o que é a visão da Microsoft para ajudar a acelerar as empresas em tirar valor dos dados. Situando aqui este tema, efetivamente a tecnologia, seja os temas da AI, seja os temas mais de BI tradicional, no fundo o que servem é para resolver problemas a todos nós. É uma forma de acelerar e ajudar a tirar valor dos dados ou a tornar as nossas organizações mais eficientes. E o que se verifica é que o AI hoje em dia é uma necessidade por uma transformação que existe no nosso mercado. Porque no que é o conjunto de profissões, no que é o conjunto de tarefas que hoje em dia se desempenham nas nossas empresas, o que se chega à conclusão é que, num estudo da McKinsey, 60% do que são as profissões atuais já estão a ser transformadas pela necessidade de introduzir inteligência e automatizar tarefas que predominantemente eram manuais. O que é que se vê sobre isso? Vê-se que 67% dessas tarefas que todos nós desempenhamos nas nossas empresas, de facto, têm um cariz que é automatizável. Por isso, se é automatizável, significa que se está a gastar tempo, está-se a gastar recursos, transforma-se em dinheiro no fim, que se pode ser gasto e otimizado noutras tarefas de maior valor acrescentado. Por exemplo, extrapolando este exemplo para o que é a economia dos Estados Unidos, significa que este volume de horas em tarefas que podem ser automatizadas significam cerca de 2,7 trilhões de dólares gastos na economia. Okay? E a tecnologia baseia-se em tentar resolver esse problema. Como é que isso se faz? Quando se pergunta às empresas se efetivamente estudam este fenómeno de tirar valor dos dados, o que é que isso significa, o que é a inteligência artificial, como é que estão a aplicar, efetivamente 95% das empresas até dizem que sim, que estão a considerar e que acham importante. Agora, apenas 80% dessas estão a fazer alguma coisa, e atenção que essa alguma coisa pode ser realmente apenas começar a experimentar, 80% dessas. O facto é que 81% dessas 80% significam que até já estão a começar a tirar valor e que já têm casos de uso que em cerca de 2 anos conseguem tirar valor dos dados, ok? Por isso, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa evolutiva, comprova-se o valor, mas efetivamente também, pegando nas palavras que o Bruno disse ao início, há que perceber aqui como é que se pode efetivamente tornar isto efetivo, porque também pela explicação toda dos colegas que já tivemos há pouco, o tema é difícil, o tema é difícil de um ponto de vista de negócio, de eu perceber quais são realmente os processos em que eu posso investir para tirar mais valores. O tema é difícil do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista em que há múltiplas plataformas em que as buzzwords inundam na indústria. E também é difícil porque, efetivamente, se eu tenho que me transformar, se eu tenho que utilizar novas plataformas, metem-se aqui realmente as questões de talento. Como é que eu mudo a minha organização, como é que eu transformo os colaboradores que eu tenho, tal como é que eu capto novos recursos, e como é que eu os treino e como é que eu os convenço a ficar na minha empresa a desenvolver coisas de tirar valor. Outro aspecto que o Bruno também referiu muito importante. Quando estamos a falar realmente de dados, há todas as questões do governo, da forma como eu giro os dados, como eu desenvolvo os meus algoritmos, também muitos de vocês devem ter ouvido falar no que é hoje em dia o Responsible AI, por isso a necessidade da minha analítica ser transparente, a minha necessidade da minha analítica ser unbiased, face ao que eu desenvolvo. E quando eu depois penso que efetivamente estou a fazer isto de uma forma nova nas minhas empresas, isto é tudo conteúdos muito novos para pensarmos como é que realmente alavancamos isto nas nossas empresas, ok? Por isso, trazendo aqui casos muito pragmáticos para mostrar como é que diversas empresas estão a atacar este problema. E começando por coisas muito tangíveis, não coisas muito rocket science, coisas muito tangíveis. Por isso, muitas empresas estão a fazer o quê? Estão a pegar nestas técnicas analíticas, tentar ver como é que eu exploro dados para analisar os seus próprios processos de negócio. Por isso, 60% das empresas estão a tentar fazer process mining, vamos dizer assim, com as novas tecnologias, que é, eu vou analisar os meus processos, vou medi-los, a partir dessas métricas, tento perceber que ações é que eu posso tomar para os melhorar. 30% também dos casos que estão a ser explorados baseiam-se muito, isto maioritariamente em indústrias de retalho, para explorar como é que eu posso ter uma dinâmica de, sabendo que as forças de venda, sabendo que os nossos contact centers têm uma capacidade finita de atendimento e cada vez que o mercado é mais global e que estamos em mais áreas de negócio e que estamos a falar com mais gente, como é que eu posso alavancar isso através de conversas inteligentes, com o que se chama aqui, pode ser os chatbots, em que a partir de informação eu consigo ter uma conversa inteligente com o meu cliente, consigo perceber o problema dele e consigo melhor endereçar. 46% dos casos de uso estão muito relacionados também a coisas muito que provavelmente vocês todos reconhecem. Por exemplo, com o processamento inteligente de documentação. Ainda hoje, a maior parte dos processos de negócios na empresa baseiam-se no tratamento de documentação. Baseiam-se em receber faturas de fornecedores, baseiam-se em receber formulários de surveys de qualidade de atendimento. Por isso, isso também é um tema que, efetivamente, de uma forma muito tangível, ok? Não estamos a falar de rocket science, que já existem formas de conseguir utilizar o que se chamam estes algoritmos de machine learning para aprender e conseguir acionar.
Mesma coisa, com 78% dos casos, para empresas que atuam realmente também em mercados com várias dispersão geográfica, na questão da tradução automática. A tradução automática de documentos técnicos que eu tenho que produzir para outros mercados. Eu quero produzir o meu documento e quero depois que, em contexto, se consiga traduzir essa documentação. E a mesma coisa com a tradução da voz. Por isso, pegar em mensagens de voz, pensar em contactos que eu tenho através de speech e conseguir fazer uma tradução em contexto para eu conseguir guardar isto nos meus sistemas para conseguir acionar. Isto hoje em dia ainda é feito muito, na maior parte das empresas, tentativa de fazer isto com algoritmos desenvolvidos custom in-house. Por isso, quando pensamos naquelas dificuldades que falamos antes, que é a dificuldade de talento, a dificuldade tecnológica sobre isto tudo, de facto é um problema que se coloca nas nossas organizações. Tendência da IDC, que a IDC diz, nos próximos 5 anos vão ser criados 500 milhões de aplicações que utilizam dados. E essas aplicações são aplicações data-driven, aplicações que se baseiam a dar serviços, como todos nós utilizamos, que trazem valor adicionado para nós usarmos relativamente a dados. Mas temos aqui uma questão importante, é que também a própria IDC estima que já temos atualmente um pitfall de cerca de um déficit de 1 milhão, pelo menos, de developers qualificados, treinados, apesar das nossas universidades estarem todas a fazer um excelente trabalho, para trabalhar os temas da analítica avançada. Por isso, sabemos que há necessidade, sabemos que há casos de uso, temos um déficit de talento. Como é que se faz aqui um bocadinho a ponte sobre isso? Vamos ensinar código a toda a gente? É uma técnica. Mas também todos nós sabemos que o que nós queremos cada vez mais é transformar as pessoas que trabalham no negócio, porque é o negócio que faz desenvolver as empresas, é que essas pessoas, em vez de estarem à espera de desenvolvimentos técnicos que ainda hoje em dia demoram alguns meses a produzir, é poder dar-lhes o empowerment para serem elas próprias a ter as ferramentas a um nível de uma camada de sofisticação que elas podem utilizar, transformando o AI numa commodity e não nas questões diversas que temos. Porquê? Porque há problemas que existem de facto que nós tínhamos que desenvolver código e tínhamos que ser muito straight to the point devido às especificidades dos nossos negócios, mas há muitos destes problemas que nós mostramos atrás que são problemas que estão relativamente maturos no mercado, que já existem soluções de mercado e que o que nós gostaríamos é que as empresas estivessem cada vez mais ao dispor estas plataformas que permitem aos seus utilizadores, de uma forma assim, terem que ser especialistas em inteligência artificial, serem capazes de colocar estas tecnologias a funcionar para resolver estes problemas. Qual é que é a visão? A nossa visão é cada vez mais colocar as ferramentas que já existem, que sequer muitos de vocês já conhecem, a nossa Power Platform, por exemplo, que são ferramentas de produtividade low-code. Por isso, a ideia é que eu tenha formas de desenvolver mais orientado em low-code e que estou a desenvolver os meus processos como faço normalmente, mas que eu utilizo as ferramentas da AI nessas ferramentas de produtividade como se estivesse também a utilizar outros conectores, a arrastar outro tipo de processos, ok? Porque estamos a falar já em algoritmos de inteligência artificial para casos de uso muito maturos no mercado, muito standard, que não exige às empresas que tenham que estar sempre a refazer tudo de uma vez. Por isso, esta questão do AI Builder que eu vos trago hoje é realmente uma componente do que é a Power Platform da Microsoft, de onde fazem parte outras ferramentas que também devem estar muito acostumados a utilizar, que são tudo ferramentas que foram criadas para permitir ao utilizador essa autonomia no desempenho das funções. Todos pensarmos também antigamente os relatórios que tínhamos que utilizar na nossa empresa, a ABI, tinham que ser feitos pela equipa de informática. Hoje em dia, muitos de vocês utilizam o Power BI como utilizam outras ferramentas aqui que os colegas falaram, que o objetivo é que eu, utilizador de negócio, eu tenho uma ferramenta onde eu consigo efetivamente fazer as associações de dados e consigo fazer os reportes que eu preciso. A ideia com o AI, e que se está a ver como tendência do futuro, é cada vez mais torná-lo uma commodity. Por isso, a mesma coisa, eu ter algoritmos pré-treinados, algoritmos que utilizam não só os dados da minha empresa, porque eu muitas vezes posso estar numa empresa ou numa área de negócio que efetivamente tem poucos dados, devido a ser um fenómeno relativamente pouco estudado por mim, e o facto de eu poder alavancar estes algoritmos da AI testados, disponibilizados por plataformas cloud, que são treinados com base numa diversidade muito maior de documentos, numa muito maior variedade de dados do que aquelas que eu consigo apenas na minha organização, pronto, isto é normal, eu consigo ter muito mais poder e consigo ter muito mais celeridade no go-to-market para desenvolver este tipo de soluções. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas vão ter que conviver com uma realidade a 3 dimensões. Vão ter que conviver com uma realidade em que eu vou ter casos de uso da AI muito específicos, onde efetivamente vou ter que ter developers e data scientists que vão trabalhar numa camada muito mais baixa de desenvolvimento de código de machine learning. Isso é uma inevitabilidade quando quisermos casos muito diferenciados que as nossas empresas precisam ter. Mas eu também vou ter que alavancar serviços
numa camada superior, ali o que se chama um bocadinho os Citizen Developers, que é em cima de estándares de mercado, de tecnologia que foi afinada pela experiência que empresas como a Microsoft têm no desenvolvimento disto com muitas entidades, cria uma camada de serviços que permite que eu, elemento de negócio, que não sou um expert tecnológico, posso usar, por isso baseio-me no conhecimento e nos algoritmos montados através de equipas multidisciplinares, no conhecimento de diversas indústrias que foram montados na cloud, e eu pego e uso essas componentes em plataformas de produtividade, Power Apps, Power Automate, muitos de vocês devem conhecer já estas terminologias, para montar algoritmos de uma forma rápida, casos de uso a funcionar, com uma grande rapidez que eu não tenho se quiser desenvolver à medida por toda a problemática que nós falámos ao longo das sessões anteriores. Vou-me focar apenas num conjunto de vantagens que isto tem. Isto tem o facto de quê? De que, em vez de eu pensar só no machine learning, não estou focado tanto qual foi o algoritmo, qual foi o conjunto de dados de treino, qual foi a técnica analítica que eu estou a usar, mas estou a pensar que eu já tenho isso um bocadinho como commodity e como é que eu integro isso no processo que eu estou a desenvolver. Já vamos mostrar a seguir, mas a preocupação é negócio, a preocupação não é tanto tecnologia, ok? Estou a delegar isso num conjunto de tecnologia já desenvolvida, já pré-treinada, que eu como empresa utilizo como uma commodity. Capacidades básicas que já estão disponíveis nesta componente do AI Builder que está na nossa plataforma de produtividade. Lá está, coisas muito standard na indústria, ok? Por isso não estamos a falar de coisas muito avançadas, estamos a falar em processos já muito maturos, por onde as organizações podem começar, porque atacam problemas reais. Processamento de documentos. Mais uma vez, como todos estávamos a falar, todos temos faturas de fornecedores, todos temos que passar também faturas a clientes. Precisávamos, hoje em dia estima-se também que uma empresa, mesmo com colaboradores muito rápidos, se tiver que fazer uma verificação manual das faturas que chegam, analisar um e-mail, tirar a fatura, olhar, ver se dados estão bem, dar ordens de pagamento, isto em processo manual demora pelo menos 15 minutos por documento. Okay? Imaginem o ganho de produtividade que é poder usar tecnologias que olham para um documento, fazem análise dos campos e, mediante a análise desses campos, conseguem, através depois de um mecanismo de workflow, fazer um conjunto de validações de regras de negócio e atuar perante isso, dar ordens de pagamento ou pedir uma validação manual, ok? Estamos a ter ganhos de produtividade, por isso. A análise de documentos é algo que também já está previsto nesta ferramenta. Como também aqui outros colegas falaram, a capacidade de analisar texto em contexto. Por isso, a capacidade de detectar linguagens, a capacidade de fazer tradução automática, a capacidade de fazer categorização, que é eu, perante uma mensagem de texto, conseguir perceber sobre o que é que nós estamos a falar, qual é a classificação que eu dou, é algo que também já é uma capacidade standard bastante estudada na indústria. Em termos de imagens, também como já foi visto exemplos, em termos de detecção de imagens, olhar para uma imagem e perceber que ali o que está é, por exemplo, um poste de eletricidade, é, por exemplo, um carro, é, por exemplo, algo que pode trazer risco para eu, se tiver ativos físicos, que tenho instalações físicas que eu tenho diferentes, perceber, olhando para uma fotografia, se há um risco que está a poder incidir sobre aquela instalação física que eu tenho. Isso também já é algo que está pré-treinado, baseado em ser bastante comum em diversas indústrias, por isso é algo que também já está alavancado nesta ferramenta. E, por outro lado, também aqueles casos aí sim mais comuns, mas que estes casos em princípio já existem algum treino, e a ferramenta também permite isso, treinar para casos novos que ainda não estão perfeitamente, fazem um match na minha indústria, que é eu pegar realmente em dados estruturados e fazer aquilo que também todos estamos habituados a ver, propensão da empresa, a propensão do nosso cliente ao nosso produto, estudar fenómenos de churn, ok? Dando o tal exemplo de automação do reconhecimento de informação em documentos. Efetivamente, se eu tivesse que fazer isto à mão, é algo, para quem aqui na sala já tentou, é algo relativamente moroso, é algo que permite ter uma grande variabilidade de documentos, permite ter uma grande variabilidade de estilos de escrita para fazer um reconhecimento. A grande capacidade destas ferramentas é que já foram treinadas realmente com muitos documentos, com uma grande variedade de suportes, com uma grande variedade de estilos de caligrafia, por isso tornam muito fáceis eu, aplicando estes algoritmos na minha empresa, ele ser capaz de fazer uma identificação deste texto, ok? Sem eu ter que estar a treinar no contexto específico da minha empresa. De outra forma também, aprendeu com base em muitos documentos estándares de mercado, por exemplo, em termos, lá está, como faturas, como recibos, como cartões. Por isso também, quando eu tenho na minha empresa
um novo documento é muito provável que caia numa das situações padrões que já estão treinadas. Por isso eu não tenho que perder tempo outra vez a treinar manualmente na minha empresa um data scientist, a tentar reconhecer campos nos meus documentos. Não. Esta ferramenta também já disponibiliza algoritmia treinada sobre isso. Mas, caso eu precise, caso o que vem standard não seja possível, também de uma forma muito simples, através de drag and drop, eu posso associar zonas do documento, posso fazer o meu tagging e dizer, olha, isto é o meu cliente, isto é o valor, isto são as linhas de fatura, e ele de uma forma também muito rápida consegue aprender o que é que são os dados que eu tenho naquele documento para capturar esse valor. Isto é um exemplo do que, por exemplo, a ferramenta já consegue reconhecer de forma automática, consegue reconhecer checkboxes, consegue fazer extração a partir de tabelas de linhas, consegue suportar múltiplos layouts a partir do mesmo modelo de conhecimento e consegue fazê-lo isto em várias línguas, entre as quais o português de Portugal, que tipicamente é uma dificuldade, como todos nós sabemos. Há diversos casos de uso, isto é um detalhe mais exaustivo sobre os casos de uso. Eu vou dar um exemplo de um cliente que bastante recentemente fez isto em Portugal, uma grande empresa do retalho, para verem a aplicação disto e como é que não é só inteligência artificial, mas a inteligência artificial acionada num processo de negócio. Um cliente nosso que tem a nossa Power Platform, por isso uma plataforma low-code, onde eu posso definir lógica, onde eu posso capturar dados e onde eu posso fazer ações com isso. Uma grande empresa no retalho, por causa da pandemia que nós passámos recentemente do Covid, tinha uma workforce muito grande, muito dispersa, muitos estabelecimentos no país e, de repente, passou a ter que, como todos nós tivemos que fazer, passar a fomentar análises de Covid aos seus colaboradores, ter que processar os resultados, ter que, no caso dessas análises serem positivas, ter que, obviamente, colocar os colaboradores em casa de quarentena, a tratarem da sua saúde, e todo esse processo era muito moroso em termos do seu departamento de recursos humanos. Com esta solução, eles o que pegaram foi definir um processo em que todos os resultados das análises, e dos vários laboratórios que temos em Portugal, caíam na caixa de e-mail, eram extraídos os respectivos anexos, com esta tecnologia eram percorridos todos os anexos, era identificado o nome do colaborador, era identificado o seu resultado positivo ou negativo. No caso do resultado ser negativo, não há ação a fazer. No caso do resultado ser positivo, era automaticamente disputado o envio de um e-mail a dizer, olha, este colaborador fica de quarentena, também é disputado para o colaborador a dizer, olha, temos uma situação de Covid, por favor vai para casa, salvaguarda os teus, de uma forma completamente automatizada. Um processo que antes lhes demorava terem 20 colaboradores a tratar disto, porque tem realmente uma dispersão geográfica muito grande, de repente um trabalho todo automatizado, que era feito a análise massiva de todos os resultados que caíam nas caixas de e-mails em menos de 3 minutos. Okay? Isso é um exemplo de alavancar AI de uma forma simples, de uma forma acionável, em casos de uso muito práticos e que todos nós temos de uma forma comum nas nossas organizações. Para casos de uso mais complicados, ou se quiserem saber mais, por isso também estamos ao dispor, e muito obrigado aqui pelo vosso tempo.